Lucas, capítulo de número 24. Vai lá para o livro de Lucas, no último capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13. Uma palavra muito conhecida, mas eu quero hoje falar um pouquinho sobre um assunto que está muito no meu coração nesses últimos dias, nos últimos 3, 4 meses. Ficou muito forte no meu coração e eu quero, até mesmo no ano de 2026, compartilhar mais sobre isso. Nos nossos 7 dias de consagração, falar também um pouco mais sobre isso. Eu quero falar sobre mesa. Diga comigo, sobre mesa. Você vai entender o poder que é na mesa, o que as escrituras falam sobre a mesa. E eu trouxe um tema hoje que se chama Entre a Mesa e a Cruz. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Capítulo de número 24 de Lucas, a partir do verso de número 13. Eu quero fazer a leitura vai ser um pouco extensa, mas eu gostaria que você me acompanhasse na versão ARA, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, isso fala depois da morte, que Jesus foi crucificado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Não sei se chega a dar de 10 a 14 quilômetros de distância. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. A palavra nécios aqui é um homem ou pessoa sem entendimento. E o significado da palavra tardos de coração é uma pessoa lenta para entender as coisas de Deus. E é o que Jesus falou a respeito deles. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus agora está falando para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí a Bíblia fala que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já está tarde, o dia já declina. E entrou então Jesus para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga comigo, quando eles estavam à mesa, diga novamente, quando eles estavam à mesa,
Só mais uma vez para você me achar chato, vai. Quando eles estavam à mesa. Fala a verdade, é muito chato isso, né? Quando o pregador é chato, fica pedindo para os outros repetir. Fala a verdade, não é chato? Repita comigo de novo. E quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele expunha ou falava das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 12 e outro com eles. Amém? Você me acompanhou de verdade na leitura? Você vê que aqui fala de mesa. O assunto principal é a crucificação. Mas nós não podemos deixar passar desapercebido uma coisa muito importante: a mesa. Jesus à mesa com seus discípulos. A narrativa bíblica começa dizendo que naquele mesmo dia. Que dia é esse? O dia da ressurreição. Possivelmente um domingo. Possivelmente um domingo. Jesus ressuscita pela manhã. A Bíblia fala de 3 dias, mas Jesus não ficou 3 dias no sepulcro. Isso dá em torno, a estadia de Jesus ali, pegando sexta, sábado e domingo, dá em torno de 40 horas. Basicamente 40 horas. Pegando da sexta até o domingo pela manhã, por volta de 9 da manhã mais ou menos. Pum, a tumba se abre. Jesus ressuscita. Esses discípulos aqui, a Bíblia fala de 2 discípulos. A Bíblia menciona o nome somente de um, que aqui fala que era um tal de Cleopas, ou Clopas em outras versões. Fala que esses 2 discípulos, agora eu não sei se eram 2 homens, se era um esposo com a esposa, mas a Bíblia fala de 2 discípulos de Jesus. Esses 2 discípulos, eles não eram os apóstolos, aqueles 12 mais íntimos, mas era possivelmente discípulos íntimos dos apóstolos e de Jesus. Isso é claro, porque eles retornaram justamente para o lugar onde eles estavam reunidos. Se você vê o final do texto, eles até narram dizendo que as mulheres mais próximas foram até o túmulo e viram ali que Jesus já não estava mais ali. Elas vão até Pedro, chama Pedro e João vai até o túmulo para confirmar o testemunho das mulheres. E realmente eles confirmam, realmente o corpo de Jesus não está aqui. Mas só que, e agora? Cadê Jesus? A Bíblia fala que Jesus ficou em torno de 40, depois da sua ressurreição, Jesus ficou mais ou menos 40 dias ainda perambulando pela terra. Jesus se apresentava assim de uma maneira até mística, até esquisita. A porta fechada ele entrava, passava pela porta, sabe aquela coisa que você vê de um fantasma, que ele passa por dentro de uma estrutura, porque realmente Jesus agora estava com seu corpo glorificado. E era tão poderoso que os discípulos não reconheceram ele. Então imagina, Jesus estava na sua fisionomia, que ele ficou os seus 33 anos, mas só que no seu corpo glorificado. Se você pegar uma pessoa que ela teve uma amputação de um corpo, não fica na tua mente, como será quando essa pessoa chegar na glória? Você já pensou nisso? Como que ela chegará com um corpo glorificado? Um corpo glorificado, obviamente ela vai ter todos os seus membros em perfeito estado. Esses discípulos, a Bíblia fala, naquele mesmo dia, eles estavam já decepcionados, frustrados, tristes. Já não fazia mais sentido para eles ficar em Jerusalém, porque realmente os acontecimentos presentes ali geraram uma frustração muito grande. E realmente, irmão, se você não lidar com as coisas de Deus de forma correta, se você não compreender a vontade de Deus com clareza, é um lugar muito perigoso de você entrar nesse lugar de frustração.
Primeiro que se você está frustrado, você está decepcionado, sim ou não? E se você está decepcionado, é que com certeza alguém ou alguma coisa não supriu as suas necessidades. Obviamente, se suas necessidades não foram supridas, você está decepcionado. E se você está decepcionado, isso pode gerar uma frustração. Quando você cria expectativa muito forte em uma coisa e aquilo não acontece, o primeiro estágio da sua vida é uma decepção. O segundo estágio é a frustração. Na decepção você ainda, poxa vida, na frustração você abandona. Os discípulos estavam frustrados, entristecidos, chateados porque o que eles mais queriam que acontecesse não aconteceu. Que era o quê? Era Jesus transformar e libertar Israel daquela escravidão que eles viviam de Roma. A libertação em si não era uma libertação física, apesar de ter acontecido depois uma libertação onde o Império Romano caiu e Israel ficou livre, mas a libertação agora era uma libertação dos pecados, do comando do pecado, do próprio diabo, da opressão maligna, da opressão diabólica. Essa é a libertação. E isso fez com que os discípulos ficassem, poxa vida, eu estou muito chateado. Eu esperava por ele, esperava que algo glorioso fosse acontecer e não aconteceu. Para eles não tinha acontecido. E eles estão indo para Emaús. Possivelmente eles já moravam lá. Quando ouviu a fama de Jesus, os acontecidos de Jesus, eles compreenderam as escrituras e falaram assim, vamos lá para Jerusalém porque o Messias está lá. E eles foram. Se tornaram discípulos, seguidores assíduos de Jesus. Mas só que de repente a frustração bateu. Eles estavam em Jerusalém. A ordem de Jesus era que eles ficassem em Jerusalém. E agora eles estão retornando para Emaús. Chateado, frustrado. Vou voltar para nossa terra. Vamos voltar de novo aqui. Não deu certo, estou chateado. Vamos, e estão voltando. E a Bíblia fala que quando eles estavam no caminho de Emaús, quem que aparece? Quem, irmão? Ele mesmo. Chegou juntinho deles. E a palavra... Eles iam conversando a respeito de todos os dias. E Jesus parou do lado deles, andando e conversando. Falou assim, por que vocês estão preocupados? Nos faz entender que os discípulos estavam num certo tipo de preocupação muito grande. O que preocupa vocês? O que vocês conversam na medida que vocês vão caminhando? O que tanto vocês conversam? E por que vocês estão entristecidos? E eles pararam ali e achou estranho. E falou assim, como? Que você é o único desavisado do que tem acontecido nesses dias. Que ousadia, né? Alguma vez você já perguntou para Jesus se Jesus vê o que está acontecendo na sua vida? Já? Jesus, você não está vendo o que estão fazendo comigo, não? O senhor não está vendo, Jesus, a luta que eu estou passando aqui? O senhor não vai fazer nada. Todo mundo vê e só você que não vê. E era o que esses discípulos estavam presenciando. E Jesus pergunta. Mas só que aqui existe uma frustração. Mas eles estão caminhando. A Bíblia fala que Jesus começa a pregar para eles de Moisés, explica a lei e explica os profetas. Por horas, com certeza por horas. E a Bíblia fala que o coração deles até queimava. Só que os seus olhos estavam fechados. No meio do caminho, Jesus falou, eu estou saindo. Falou, tchau, é nóis, até amanhã. Os discípulos olham e falam assim, não, vamos lá, já está tarde. Por que o senhor não vai ir com a gente? Jesus foi. E aí ele se senta numa mesa para comer, típico de um judeu. Era típico de um judeu ter em casa uma mesa e um pão. Não faltava. Se sentam na mesa. Jesus pega o pão. Quando Jesus parte o pão, o que acontece? Os olhos se abrem. Eu quero me ater sobre o seguinte: a cruz já tinha acontecido. Já tinha acontecido a cruz. Mas eles tinham perdido uma coisa muito importante na vida deles: a mesa. Alguém frustrado se retira da mesa. Alguém chateado não quer saber de mesa. Mas é na mesa que tem cura. É na mesa que tem cura. A mesa, ela é tipicamente o emblema da comunhão. Todos ao redor da mesa, Salmos de número 127, se eu não me engano, fala sobre isso.
que os filhos serão como videiras ao redor da mesa. Isso é importantíssimo. A mesa, ela é o emblema da comunhão, porque na mesa nós podemos construir um ambiente saudável para exortação mútua, um ambiente para encorajamento, para companheirismo, diálogo, consolo. Esse ambiente de mesa é o melhor ambiente. Na mesa é possível você resgatar o coração do filho que se perdeu, do pai que está chateado, da mãe que está chateada, do esposo, da esposa, do irmão, do amigo. É na mesa. Diálogo construtivo numa mesa, ele é capaz de transformar casamentos e famílias. Um diálogo saudável, consolo, companheirismo, que a mesa promove. Uma exortação mútua, porque na mesa você consegue conversar de forma saudável um com o outro. Meu Deus, tudo pode ser restaurado, mas na mesa. Dá um pouquinho de retorno para mim. A mesa, ela é um lugar de transformação. Você pode pegar, irmão, aquela pessoa difícil de relacionamento, difícil de lidar. Se você conseguir ter ela na mesa, você pode ter certeza que ela vai viver um processo de transformação glorioso. Mas só que a gente está falando de relacionamento. E eu percebo que é uma crise de relacionamento em nossos dias que eu não entendo. Nós somos a geração do emoji, de poucas palavras e muito emoji. É só você prestar atenção. Eu peco nisso daí também. Peca assim, né? Eu erro também. Você faz um comentário, ou você faz uma postagem bem bacana na igreja, no seu Instagram, as pessoas fazem o quê? Palminha, não é? Botam um foguinho, um coração e uma palma. Elas não têm mais palavra. Não tem mais. Você percebe que a gente está caminhando para um lugar onde nós estamos perdendo os relacionamentos. E não tem mais palavra, pastor. Você faz uma postagem legal, eu vou lá e... O que é isso? Não é? Eu não estou falando para você o que eu não faço. Eu seria um hipócrita, eu faço isso daí também. Eu tento me policiar, mas é difícil. Porque você está, na maioria das vezes, você está sempre ocupado. Você não tem mais tempo nem de parar para dar um elogio para alguém. Você não acha estranho isso? Eu acho, irmão. Não, mas os dias avançaram. Não, tá bom, a tecnologia avançou. Mas por que perder o coração, perder o consolo, perder o companheirismo, perder essa coisa tão importante de você declarar palavras às vezes sobre o outro? Ah, pastor, mas eu sou tão difícil. Não, todos nós temos dificuldades. Ninguém é perfeito. Mas infelizmente chegamos nesse lugar, infelizmente, onde nós estamos perdendo o relacionamento. Às vezes o pai não quer, o pai não fala nem de casa grande, tá? De casa enorme. Às vezes o pai quer falar com o filho, ele manda uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, né? A pessoa está um do lado do outro, eles se comunicam pelo WhatsApp. Vai perdendo o relacionamento, está perdendo cada dia mais. As igrejas, às vezes, também têm passado por esse problema. O problema da perca de relacionamento. As pessoas não querem se relacionar. Por exemplo, a pessoa entra num culto, acho que foi falado isso, não sei se foi o pastor Roberto, alguém falou, a pessoa, ela já chega, às vezes, em cima da hora num culto, às vezes, por distância, por locomoção, de Uber, tal, alguma coisa, ela já chega, ela não tem tempo nem de parar, sentar num culto, bom dia, irmão, paz, tal, não tem, beleza. Só que acaba o culto, ela já está vivendo a mesma rotina de aceleração, onde ela não consegue terminar o culto, respirar um pouco e dar paz. Oh, tudo bem? Parar 5 minutinhos, 10 minutinhos depois do culto e relacionar um pouquinho. Ela não consegue. Acaba o culto, ela já tem que ir embora. Porque é a mesma coisa, eu tenho que fazer marmita, eu tenho que acordar cedo da manhã, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E realmente você tem que ir embora. Mas eu garanto para você, relacionar-se é tão importante quanto você tem que ir embora para cuidar da sua família. E é nessa... Se você vai esfriando os seus relacionamentos, daqui a pouco você entra no ponto crítico do relacionamento. Já não é mais na igreja, não é mais aquela festa da empresa que você não quer. Às vezes já é dentro de casa. Você já perde a mesa dentro de casa. Aí eu te pergunto,
Se na igreja tudo bem, você não quer porque você tem que ir embora. Se no trabalho você não quer porque no trabalho tem isso e tem aquilo, beleza. E por quê? Que também estamos tendo um déficit muito grande de relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, irmãos. Por que estamos perdendo isso? Por quê? Porque existe um abismo muito grande entre nós e as pessoas que estão à nossa volta. E vamos perdendo o relacionamento. Na linguagem de Deus, a mesa sempre esteve presente. Sempre. Às vezes aqui na igreja eu sofro uns preconceitos. Porque tudo que eu vou fazer tem que ter comida em mesa, né? Para quê, pastor? Preconceito com a minha pessoa. Isso daí eu me sinto constrangido, isso daí é comidofobia. Que hoje tudo é homofóbico, né? Então, se você é comidofobia. O que é isso, pastor? É quando ninguém deixa você comer o que você quer. Mentira, não existe isso. Mas a gente vai... Eu fico triste com isso, porque, pastor, tudo tem que ter comida? Tem. Tem que ter mesa? Tem. Só que vamos aprender uma coisa. Parece que não, mas a comida é só um pretexto. Amém? Você vai conhecer meu coração hoje, entenda. É gostoso comer, mas a comida é só um pretexto. A parte mais importante não é a comida. Amém? A parte mais importante é o relacionamento. E infelizmente, para você colocar crente na mesa, você tem que colocar comida. Aí eles param. Aí eles vêm. Esse dia a gente fez um evento aqui com os homens da igreja. Aí, né, fala assim, vai ter um mutirão de limpeza, mas vai ter churrasco. Lotou de homem. Aí você pega um encontro de homens aqui na igreja, é 10 homens. É 10 homens. Não passa disso. E quando passa é milagre. Pensa comigo, tem interesse ou não tem? Eu não estou criticando, não. Nós vamos descobrir que o nosso relacionamento é cheio de interesse com Deus. E se Deus não dá o que a gente quer, sabe como que a gente fica? Estou de mal de Deus, porque Deus não deu. A linguagem de Deus sempre teve mesa, relacionamento. Abra sua Bíblia comigo aí em Deuteronômio capítulo 6, que é o que eu ia ler aqui, mas não li. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: quando Deus está passando as leis para os filhos de Israel, Ele diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno. Ele está falando para o homem, amém? Para o homem e para a mulher de autoridade numa casa. Ele fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, ou em outras versões fala, tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Aqui, quando ele usa a palavra assentada em tua casa, não, eu tenho certeza que ele não estava falando de um sofá. Eu tenho certeza que ele estava falando de uma mesa. E às vezes a gente perde, já vê aquela coisa? O filho pega o prato, o pai bota comida, a mãe bota comida, o filho pega o prato e vai para onde? Sentar no sofá, na frente da televisão, ou senta lá no quarto dele. A mãe pega o prato, senta na mesa, ou senta em uma cadeira. O pai pega o prato, vai para outra televisão assistir o jogo ou o filme. Aí está o filho comendo no lugar, o pai comendo em outro lugar, a mãe comendo em outro lugar. Isso é normal? É saudável? É claro que não. A instrução de Deus para os homens e para as mulheres era: as palavras que eu estou inculcando no seu coração, você também inculcarás aos teus filhos, e desta palavra, você falará quando você estiver sentado na mesa.
Você falará quando você estiver indo se deitar. Você falará quando o seu filho se levantar. E até quando você estiver fazendo caminhada. A Bíblia fala de caminhada, hein? E até quando você estiver fazendo caminhada. Quando você caminhar com seu filho, fale das Escrituras. Então está falando do quê? De relacionamento. O púlpito de um pai, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é a mesa. Quando um pai quer discipular os seus filhos somente pelo púlpito, ele perde sua casa. Mas se um pai tem tempo de mesa com seu filho, com sua casa, com sua esposa, com os seus, o púlpito se torna mais leve. Porque a mesa é o lugar, a mesa é o lugar. A mesa é o melhor lugar. Junto com a minha esposa, às vezes devido à correria do dia a dia, a gente não consegue, mas a gente precisa pelo menos de um tempo de mesa por dia. Se não for no café, no almoço. Se não for no almoço, é em algum momento. E às vezes quando não acontece, tá aquela de prova, não é isso, amor? A gente começa a sentir falta. Como que a gente sente falta? Parece que a gente não está mais conectado, né, pastor? Isso daqui é uma matéria forte no curso de casais. Parece que a gente não está mais conectado quando a gente perde o relacionamento, a mesa. Eu penso de um jeito, ela pensa de outro. Por quê? Porque a gente está distante da mesa. A instrução bíblica e a linguagem de Deus sempre vai ter mesa envolvida. Mesa restaura pessoas. Mesa é capaz de restaurar relacionamentos. Na mesa tem diálogo. Na mesa tem companheirismo. Na mesa tem amor. Na mesa tem exortação mútua. A mesa promove isso. Outra passagem bíblica está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10. A Bíblia fala que o profeta Eliseu era um homem de Deus. E ele passava sempre por uma terra chamada Terra de Sunem. Uma região ali gentílica de Israel. E ele estava passando, e ali, sempre que ele passava, tinha uma mulher junto com seu esposo. Toda vez que ele passava, ela servia alimento, cuidava do profeta. Sempre. Ela cuidava do profeta. É um negócio muito lindo, tem uma pregação poderosa sobre isso. Toda vez que o profeta passava, ela fazia questão de cuidar dele. E um dia ela olhou para o esposo, ela era muito rica. Ela olhou para o esposo e falou assim: ó, eu vejo que esse homem que sempre passa aqui, ele é um homem de Deus. O que você acha da gente? A gente tem um espaço aqui. O que você acha da gente fazer um quarto para esse homem de Deus? Aí ela fala assim: podemos fazer em cima um pequeno quarto, uma obra de pedreiro, e colocamos ali, olha só, ela vai falar de 4 itens. 4, repita comigo, 4 itens que ela disse que colocaria naquele quarto para o profeta. Primeiro, ela disse que vamos colocar uma cama. Segundo, colocaremos uma mesa. Terceiro, ela fala, colocaremos uma cadeira. E quarto, ela fala, colocaremos um candeeiro. Então ela está falando de uma cama, está falando de uma mesa, de uma cadeira e de um candeeiro. E ela preparou para o profeta, colocou o profeta naquele quarto. E aqui, eu viajei meditando sobre isso. Aqui são mais ou menos 4 altares. 4 altares que a Bíblia está me mostrando aqui: o altar da cama, o altar da mesa, o altar da cadeira e o altar do candeeiro. O primeiro altar, não diria que é o primeiro, o segundo, o terceiro, que é em ordem. Eu estou falando em ordem só para explanar para você, mas primeiro ela fala de uma cama. Cama fala de intimidade. Cama fala de descanso. Segundo, ela fala de uma mesa que fala de comunhão e relacionamento. Terceiro, ela fala de uma cadeira que fala de posição, que fala de autoridade. Quarto altar, o candeeiro, que é o símbolo do Espírito Santo, da luz do Espírito, que fala de clareza, que fala de unção, que fala de discernimento. Agora deixa eu te propor algo aqui, para mim e para você nessa noite, de forma profética e bíblica. Restaure esses 4 altares na sua vida. Construa na sua vida um quarto
onde você vai colocar uma cama, onde você vai colocar uma mesa, uma cadeira e onde você vai colocar um candeeiro. Você precisa do candeeiro porque é o candeeiro que vai iluminar aquele ambiente. Você precisa de uma cadeira porque a cadeira é um sinal de autoridade, de posicionamento em Cristo. Você precisa de uma mesa porque a linguagem expressa de Deus é comunhão, e mesa é comunhão. E você precisa de uma cama que fala de intimidade. O lugar da santificação é no seu quarto, na intimidade. Se um desses altares, na minha vida e na sua vida, ele não estiver posicionado, restaurado, pode perceber, alguma coisa começa a desandar. Se é na sua intimidade com o Espírito Santo, meu Deus, aquilo começa a desandar. Se é na mesa, falta de comunhão e relacionamento, aquilo começa a desandar. Porque a mesa, afinal, ela é um lugar de diálogo, de consolo, de companheirismo. Ela é. Irmãos, eu completei agora, acho que o mês passado, 10 anos de ordenação pastoral. 8 anos pastoreando Atraídos para o Reino, mais 2 anos pastoreando na igreja onde eu nasci, ali no Livieiro. E esse ano eu completei 19 a 20 anos de conversão, me converti em 2006, acho que com 14 anos mais ou menos, e 10 anos de ordenação ministerial. Eu já passei algumas coisas, não comparada a muitos homens de Deus, meu Deus do céu. Eu não sou nenhum prego do chinelo, sabe? Aquele preguinho do chinelo para você remendar o chinelo. Eu não sou nenhum prego do chinelo perto de tantos homens de Deus que eu leio, estudo e acompanho e sigo. Mas 10 anos já dá para você dar umas cabeçadas na parede, dá ou não dá? 10 anos já dá para você errar muito e acertar muito também. Eu garanto para você que eu não sei a porcentagem se eu mais acertei do que errei, mas uma coisa eu tenho certeza: eu errei e acertei. Outra coisa que eu tenho certeza é que eu não queria errar, mas é inevitável. Eu quero sempre acertar, porque eu sei que a recompensa do acerto é muito melhor do que a recompensa do erro. Só que o nosso Deus é um Deus tão incrível que Ele não só nos ensina através dos acertos, Deus também nos ensina através dos erros. Estava lendo um livro hoje que ele fala que a prosperidade é uma excelente professora, mas a adversidade é melhor ainda. E é verdade. A adversidade às vezes te ensina mais do que a prosperidade. Você quer ver alguém humilde? Tira o dinheiro dela. Fica humilde, simples. E se tem uma coisa que Jesus trata com homens de Deus, é a questão da avareza. Uma das primeiras coisas que Deus mexe na vida de um homem e de uma mulher de Deus é na sua finança. Porque antes de você aprender a lidar com o muito, você precisa aprender a ser fiel no pouco. Entenda, precisamos de uma compreensão clara do que a Bíblia está dizendo para nós nesses dias. E nesses dias a mesa ela vai ser importante para desenvolver bons relacionamentos de forma sadia. Perceba que sempre vai ter uma mesa envolvida naquilo que Deus está falando. Isso não é coincidência, é a linguagem de Deus. Isso daí não é coincidência. O próprio Jesus estava sempre em uma mesa. A comida não era o propósito central, era só um meio pelo qual ele alcançava as pessoas que estavam na mesa. O propósito central de Jesus era estabelecer a mesa da comunhão. O maior alimento da mesa não é a pizza, não é o lanche que é colocado ali. O maior alimento da mesa é a palavra de Cristo, é o próprio Cristo, o pão da vida que é partido por nós. Por quê? Porque na mesa você tem revelação, na mesa você tem identidade, na mesa você tem clareza, na mesa você tem transformação. Na mesa ninguém consegue esconder a sua verdadeira identidade. Na mesa as máscaras caem. Ninguém consegue permanecer mascarado quando tem mesa na sua vida. Ninguém. Você quer conhecer o coração de alguém? Chame para a mesa.
Você quer conhecer as intenções do coração de alguém? Chame para a mesa. Construa isso na mesa para você ver. Em João capítulo de número 13, a Bíblia fala que Jesus ele começa a dizer que alguém vai traí-lo. Alguém vai me trair. E ali fica aquela nuvem de dúvida no coração de todo mundo. Meu Deus, será que é eu? Ninguém confiava em si. Ninguém. Quando Jesus falava, um de vocês há de me trair, a Bíblia fala que eles começavam a interrogar-se a si mesmos. Eles começavam a perguntar, mas será que é eu? Será que é eu? Meu Deus, e se for eu? E a Bíblia fala que quando eles se assentaram na mesa, antes de ir para a cruz, o último lugar que Jesus esteve foi uma mesa. Grave isso. Antes de ir para a cruz, o último lugar que Jesus esteve foi uma mesa. Porque você só vai entender a cruz se você estiver numa mesa. E ele chamou os discípulos para a mesa. E a Bíblia fala que ele disse assim, um de vocês há de me trair. Alguém pergunta, Jesus, quem é que vai te trair? E ele fala assim, aquele que eu pegar o pedaço de pão da ceia, que está na mesa, e eu entregar, é quem vai me trair. E no versículo 30 diz assim, que Judas recebeu o pedaço de pão de Jesus. Olha o que está escrito. E ele, tendo recebido o bocado, o pedaço de pão, ele saiu logo, e era noite. Na mesa, a identidade de Judas foi revelada. Na mesa, a identidade de Judas foi revelada. Agora me veio uma pergunta hoje, eu fiquei lendo um pouco e até ouvindo um pouco sobre isso. É possível alguém que andou com Jesus, como Judas andou, e mesmo assim se perder? Um homem que andou com... Isso não me desanima, mas isso me faz cada vez mais chorar aos pés de Jesus. Mas é possível um homem que andou com Jesus, como Judas andou, tendo a confiança de Jesus, e mesmo assim desperdiçar, mesmo assim rejeitar a Cristo? Na mesa, a identidade do traidor foi revelada. A identidade de Judas foi revelada. Quando uma pessoa quer se esconder, a primeira coisa que ela perde é o relacionamento, é a mesa. Você lembra quando o homem, Adão e Eva, pecaram, que eles comeram do fruto proibido? A primeira coisa que Adão fez foi quando Deus chegou para o encontro marcado com ele, que Deus chegou para conversar com Adão. A primeira coisa que Adão fez foi cortar o relacionamento. O que ele fez? Se escondeu. O que Judas fez que a Bíblia fala que quando ele comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele e ele saiu da mesa? O que ele fez? Ele se ausentou do relacionamento. Ele não conseguiu ficar ali na mesa, porque na mesa a nossa identidade é revelada. Mas na mesa você também tem clareza de coração. Na mesa você também tem transformação. Por isso que quando uma pessoa ela está começando a permitir Satanás encher sua mente, o seu coração, a primeira coisa que ela faz é se esconder, é sair da mesa, se esconder dos relacionamentos. Eu quero te falar uma coisa aqui. Grande parte que está aqui é membro da casa. Eu sei que muita gente foi viajar, é final de ano. Mas não congregue em um lugar onde você não conhece a sua liderança na mesa. Não faça isso. Tem gente que só congrega no lugar por causa do púlpito, que tem uma boa pregação. E é incrível isso, porque você pode entrar no lugar de pecado, onde você usa a mesa como consumo, onde você usa a igreja como consumo. Tem pessoas... Eu preciso falar isso, irmãos, eu preciso. Eu sou pastor, eu não posso esconder de você. Tem pessoas que ela só congrega no lugar se a igreja lhe proporcionar tudo o que ela precisa para ela se sentir bem. Parece legal, mas é danoso.
Aí vira e mexe a gente se pega numa linha muito fina, onde nós não podemos deixar a igreja Deus dará. Precisamos de sala, precisamos de uma estrutura para atender crianças, adolescentes. Meu Deus, precisamos sim e vamos fazer. Mas eu não posso me tornar escravo da necessidade das pessoas. Por quê, pastor? Porque sempre vai ter uma igreja e um pastor e um lugar melhor do que aquele que você está. Sempre. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre. Então, se um líder trabalha pela necessidade das pessoas, um dia quem vai cair na frustração vai ser ele. Porque um dia aquela pessoa que tanto exigia certos tipos de posicionamento daquele líder, um dia vai ficar chateado e vai dizer assim: eu vou para outro lugar, porque lá eu sou suprido melhor do que aqui. É tipo um buffet que você se serve. E eu quero te dizer, queridos de Deus, não sei quanto tempo de evangelho você tem, se você é novo, se você é velho de evangelho, eu quero te dizer uma coisa: igreja não é self-service. Igreja não é self-service. Igreja é à la carte. O prato já está montado. Se você quiser, você pede. Se você não quer, no cardápio já tem o que Deus pode, a medida de Deus para aquele ambiente, para aquele lugar. Porque se um líder acostuma as ovelhas da igreja, os seus liderados, a serem consumistas, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ser somente aqueles cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa. Eles nunca vão entender que na mesa você chega e fala assim: ó, eu trouxe, tá aqui. Não se sente numa mesa só para consumir. Quem se senta na mesa só para consumir é imaturo. Mas quando você se senta na mesa e diz assim: ó, eu trouxe aqui, eu entendo que eu fui chamado para prover nessa mesa, e você põe na mesa, você passou de um lugar de imaturidade para um lugar de maturidade no Senhor. Como que eu entendo isso na prática, na vida, no desenvolvimento da vida cristã? Como que eu entendo? Por isso que a mesa é o melhor lugar para desenvolver. Essa semana, em um tempo, conversando, eu falei para uma pessoa: se eu pudesse resumir a palavra, embora a gente está num período de consolidação de igreja, onde nós vamos trabalhar a consolidação da igreja, mas tem algo que a minha esposa foi até uma chave muito forte para girar isso, que me fez pensar muito mais ainda e me ater muito mais à importância disso sobre a mesa. Se tem uma coisa que eu quero falar, e eu falo que a gente precisa estabelecer muito nesses dias, é a mesa. A importância do relacionamento, da mesa. Não me invente desculpas para estar na mesa. Esteja na mesa. A mesa é o lugar da identidade. Lembre-se, não se esqueça isso. Na mesa é o lugar onde você olha olho no olho. Na mesa não tem ninguém maior. A cadeira da mesa te proporciona que todos fiquem na mesma altura. Todos. Na mesa não tem ninguém melhor e nem ninguém menor e ninguém maior. Todos estão na mesma medida. Na mesa todos comem o que é servido. Se está na mesa, é para todos. Olha o poder que tem na mesa. Mas agora na mesa também os corações são revelados, viu? A Bíblia fala em João capítulo 12 que de repente deram-lhe uma ceia. Jesus está na casa de Lázaro. Quem já assistiu The Chosen aqui? É legal, não é? Fala a verdade, é top, não é? Jesus está lá na casa de Lázaro. De repente Maria está ansiosa porque chegou o grande dia de Maria pegar ungir os pés de Jesus. E aí esse episódio, olha só, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele, na onde? Na onde, irmão? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, e a Bíblia faz questão de dizer que era muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos,
E aquela casa se encheu com todo o perfume daquele bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava prestes a traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu isso aos pobres? Mas ele disse isso não porque ele fosse alguém preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. E ele colocava a mão na bolsa e tirava as ofertas que eram lançadas para Jesus ali. Agora pensa comigo, mesa é o lugar onde o coração se revela. Na mesa, Jesus na mesa, o coração de uma mulher foi revelado. Ela era conhecida como uma adoradora tal. Ungiu os pés de Jesus, pegou todos os seus recursos, comprou o azeite, o nardo mais caro que tinha, capaz de alimentar muitos pobres, como diz Judas. Mas ali na mesa o coração de Maria foi revelado como o coração de uma mulher quebrantada e adoradora. Mas na mesa também o coração de Judas foi revelado como avarento, como aquele que não tinha princípio de adoração em seu coração. Existe outra narrativa bíblica também que me faz pensar sobre isso. A Bíblia fala que um homem chamado Simão, que era um fariseu, ele dá uma festa e chama Jesus. Jesus, vai lá em casa, eu vou fazer uma festa, um jantar. E Jesus foi, entrou na casa do fariseu. Está em Lucas capítulo 7, versículo de número 36. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, levou também um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-o com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. E mais uma vez a Bíblia fala: ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou os pés dele, porque ela é uma pecadora. Mais uma vez na mesa, o coração de uma mulher é revelado e o coração de um homem é revelado, porque a mesa tem um poder de revelar corações. Ninguém escapa da mesa, e quando escapa, não consegue ser transformado, não consegue ser liberto, não consegue ser curado. E a Bíblia fala que o fariseu não abriu a boca dizendo assim: ó, ela é pecadora. A Bíblia fala que ele parece uma espécie dele pensou, né? Ele falou consigo mesmo. E Jesus fez o quê? Leu a mente dele. Jesus não jogava tarô, Jesus não jogava búzios, mas ele leu. Ele não era adivinho, mas a Bíblia fala que nada passa desapercebido dos olhos de Deus, nem mesmo os teus pensamentos e os meus. E o que você está pensando aí agora, Jesus sabe. O que eu estou pensando aqui agora, só Jesus conhece. Na mesa é o lugar da transformação, o lugar da restauração, o lugar do milagre. Mas só que agora é o seguinte, eu entro na parte final, entre a mesa e a cruz. Se você não entende a cruz, se você não entende a mesa, você não entende a cruz. Antes de Jesus subir na cruz, ele levou os seus discípulos para uma mesa. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Eles só iam compreender o poder da cruz se eles primeiramente entendessem o valor da mesa. Seria impossível entender o poder que há na cruz de Cristo, e será até nos nossos dias impossível entender o poder da cruz de Cristo se não entender o valor que existe na mesa. E eu vou te dizer, não só esses 2 discípulos que estavam vazando, os outros discípulos também não entenderam a cruz de forma correta. Não é à toa que existiu que uma frustração. Não é à toa que 2 dos discípulos de Lucas capítulo 24 estavam indo embora, chateado, frustrado, decepcionado, porque as suas vontades não foram supridas. Eles não entenderam a cruz de forma correta.
Os discípulos estavam escondidos por medo. Nem eles presenciaram os apóstolos, nem os apóstolos presenciaram a crucificação de Jesus, a não ser João, o único. Os outros se esconderam. Jesus volta, fica 40 dias andando pela terra. Aparece para Pedro, aparece para mais de 500 irmãos em um ambiente. E ali ele começa a se encontrar com os seus discípulos. Mas só que entenda uma coisa: Jesus não voltou para subir na cruz novamente. Não, Jesus, faz de novo aí, porque eu não entendi. Crucifica ele de novo, eu perdi essa parte, eu dormi na hora. Não, Jesus não desceu 40 dias para ser crucificado, para que eles entendessem tudo novamente, não. O que eu percebo que talvez é o que muitos de nós gostaríamos. E a Bíblia fala que quando pecamos é como se estivéssemos crucificando ele novamente. Por que Jesus não repetiu o episódio da cruz? Porque não era o episódio da cruz que tinha que ser repetido, era o episódio da mesa que tinha que ser repetido. A Bíblia fala que quando Jesus se apresentou para eles, eles estavam em um ambiente, e Jesus disse: o que vocês têm para comer? Jesus estava com fome, sendo que ele disse que ele já estava glorificado. Eles ficaram assustados. O que Jesus veio fazer aqui de novo? Repetir a mesa. A mesa. Não foi levantar outra cruz, não foi fazer de novo o episódio da crucificação, não. Jesus veio novamente para estar à mesa com seus discípulos. O incrível, a cruz nos trouxe à mesa. Só podemos nos relacionar porque a cruz foi possível. A cruz nos trouxe à mesa, mas a mesa traz sentido para a cruz. Entende? Eu vou falar de novo. A cruz, o que Jesus fez na cruz, nos trouxe a possibilidade de estarmos à mesa um com o outro e com o Pai. Mas se você não entender o valor que tem na mesa, você nunca vai compreender o poder que existe na cruz. Você só vai entender o que é cruz se você se sentar na mesa. Parece que nada faz sentido. Eu estou fora da mesa. Por isso que a tradição da igreja, quando alguém peca, o que a tradição diz? Tira da mesa. Tira da mesa. Tira da mesa. Por quê? Porque você pecou, você não pode. E a gente está sempre excluindo. E uma das coisas que a gente precisa entender nesses dias é que o caminho é um caminho de retorno para a mesa. Precisamos voltar para a mesa. Para onde os discípulos estavam indo? Para um lugar distante do lugar que Jesus disse. Jesus se apresenta para os dois discípulos novamente. E a Bíblia fala que Jesus faz o quê? Se assenta na onde com os discípulos? Na onde? Sabe como que aqueles homens estavam com respeito à cruz? Chateado. Não é porque eles queriam. O que tem acontecido que você vê no meio cristão, muitos crentes que a cruz, o evangelho da cruz já não faz mais sentido para eles. O que é o evangelho da cruz? O evangelho da renúncia. O evangelho de negar a si mesmo e pegar tudo aquilo que Cristo tem. É o evangelho de acreditar que eu não devo mais nada para o diabo. Que todos os meus pecados, todas as minhas dívidas, que eram aqui, carregada, que pesava sobre mim, todas elas foram lançadas sobre Jesus na cruz do Calvário. Entender a cruz é entender que você não pode mais andar subjugado a julgamentos malignos sobre a sua vida. Só que o que acontece é que você percebe que tem pessoas que elas têm dificuldade de entender a cruz, que a única forma de resgatá-las e trazê-las de volta, queridos pastores e amados irmãos da igreja traídos para o reino, é trazê-las de volta para a mesa. E eu vou te dizer, o ano de 2024, o ano de 2025, nós tivemos 2024, 2025, onde nós fizemos o possível para trabalhar na igreja uma coisa que se chama pequenos grupos, que eu vou chamar de outro nome, de pequenas mesas. E como foi difícil
trazer as pessoas para a mesa. Elas gostam de púlpito. Elas gostam de mover. Elas gostam de... Elas não estão erradas, porque eu também gosto. Eu também gosto de conferência, de ouvir pregações. Eu amo e gosto. E aqui na igreja ninguém é proibido de ir, amém? Pastor, eu vou passar 10 dias lá, vá lá, receba tudo. Mas se você for cheio lá, e você não entendeu o ambiente de mesa. Algumas pessoas chegaram até mim e disseram assim: poxa vida, eu estou me sentindo tão desanimado na obra de Deus. Eu não estou conseguindo mais ter aquele... Eu queria voar, eu queria pregar o evangelho lá no... Sinto que Deus está me chamando para pregar, para fazer isso, aquilo. Eu falo... Calma, tem gente do nosso lado que está precisando na nossa mesa e a gente não está tendo paciência com ela. E por que tanta vontade de ir lá do outro lado do mundo para fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer aqui nessa pequena mesa? Não faz sentido para mim. Eu não estou dizendo que é a intenção desses irmãos, porque eu conheço o coração deles, por ser pastor deles. Mas muitos, não todos, muitos querem fazer isso, sabe por quê? Por status. Por status. E uma das coisas que a gente tem que reparar nesse tempo, e é agora, as pequenas mesas. Então nós batalhamos 2024, 2025, buscando estabelecer pequenos grupos de discipulado. E um panorama assim rápido: pastor, o que você diz? Foi bom? É claro que foi. Não tivemos, né? Não posso dizer que isso foi ruim, mas que não é fácil tirar as pessoas da sua loucura do dia a dia, sentar numa mesa e construir um relacionamento. Eu digo para você, não só eu, como outros pastores aqui e outras pessoas que nem são pastores, mas fazem isso. Mas está aqui minha esposa, eu e ela. Se eu fosse contar aqui os testemunhos, que eu não posso contar, porque eu vou entrar no testemunho de outras pessoas, mas se nós fôssemos contar os resultados e testemunhos de pessoas, não foi só eu não, tem outros aqui, que nós nos assentamos na mesa e rasgamos o coração, tanto nós como aquelas pessoas. Se você tivesse ideia do que aconteceu na vida dessas pessoas, a gente faz tanto ideia disso, que é o que a gente mais tem conversado nos últimos dias, não é isso, meu amor? Que ninguém se escapa da mesa. Quando você constrói um ambiente de mesa, é capaz de você transformar, discipular corretamente a vida de uma pessoa. Isso é transformador. Você pode começar isso com a sua esposa. É só você e ela? Comece isso. Senta na mesa. Não senta na mesa para contar vantagem. Não, senta na mesa para abrir o coração. Pegue seu filho, põe ele na mesa também. Faça isso. Está com dificuldade de relacionamento com seu amigo? Senta na mesa. Quantas vezes eu tive situações com pessoas... Vamos tomar um café na padaria? Vamos. Principalmente quando é amigo. Vamos lá. Estou chateado com isso, eu não concordo com isso. O que você acha? Você pode julgar se eu estiver errado. A gente conversa novamente, mas pensa nisso. Irmão, eu já tive situações de pastoreio assim, extremamente dura, que antes de entrar na sala eu falei: rapaz, hoje eu esgano esse pescoço. Hoje, mas quando a gente sentava sabe, quando você sentava ali, o Espírito Santo vinha, falava: não é desse jeito. Vi uma mansidão, um amor, um desejo de amar, de compreender, de entender o coração daquela pessoa, que ao invés da pessoa sair dali dividida, ela saía reconciliada. Muitos momentos. Agora, sabe qual é um problema que eu, como pastor, percebo? A falta de sinceridade. Ela é um veneno muito ruim para a construção de bons relacionamentos.
Escuta, eu vou falar de novo. A falta de sinceridade, ela é um antídoto maligno que não permite você ser curado. Porque na mesa você só vai ser curado se você derramar o seu coração. Ah, pastor, mas eu não confio. Ah, você não sabe, pastor. Uma vez eu falei para um pastor, ele subiu no púlpito e desgramou minha vida inteira. Ah, você não sabe, uma vez eu contei para um pastor no gabinete, no outro dia a igreja toda estava sabendo do que aconteceu. Ah, pastor, você não sabe. Eu sei dessas histórias todas. Já passei por isso. O diabo até tentou me fazer vítima disso, mas eu não aceito ser vítima. Eu não sou vítima de uma liderança errada. Não sou. E você também não. Assim como eu já tive pessoas onde eu fiz de tudo para discipulá-la de forma correta e ela não gostou, não deu certo, não concorda. Paciência. Mas agora, o fato de você ter tido uma frustração ou ter vivenciado uma coisa ruim não pode resumir a sua vida de que a partir de hoje você não vai mais falar nada para ninguém. Você vai guardando, e você não consegue chegar na tua liderança, no teu amigo, no teu pastor e pedir, ora por mim, que eu estou chateado, estou passando por isso. Ou então, de forma parcial, superficial, você expõe o que você sente, o que você passa, e ali a ajuda, o conselho, ele vai até onde você liberou. A palavra, a instrução do líder espiritual, ela só pode ir até onde você dá acesso. Se você não dá acesso, é até ali que você vai. Mas eu sei, eu estou me blindando, eu sei. É o medo de ser ferido novamente no mesmo lugar. Mas você só vai ser curado se você abrir completamente seu coração. E aí você tem diversas ferramentas e armaduras para se proteger. Mas no fundo, a mesa é o melhor lugar para curar o coração de uma ovelha e de um pastor, de um líder e de um liderado. O meu conselho para nós nessa noite é que construamos em 2026, ou agora ainda nesses últimos dias, construamos relacionamentos saudáveis em mesas. Gosto de um provérbio que eu li, não sei se é um provérbio chinês, agora eu não lembro, mas faz muitos anos. Se sua visão é para 10 anos, plante semente. Se sua visão é para 100 anos, plante árvores. Se sua visão é para a eternidade, plante pessoas. Com as riquezas ilícitas dessa terra, você granjeia amigo para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos, é o que Jesus disse. O que isso quer dizer? Se você plantar bons amigos à sua volta, o dia que você mais precisar, vai ter um amigo para te estender a mão. Um testemunho meu, bateram no meu carro, eu faço Uber, eu trabalho de Uber, bateram no meu carro, não tinha como trabalhar. Um irmão da igreja chegou e falou assim: tá aqui meu carro, pastor. Eu falei: não, calma aí, irmão. Eu pensei comigo, falei: não, calma aí, tá aqui, pastor, vai lá, vai trabalhar, só precisa. Deixou o carro dele comigo uma semana para trabalhar. Sabe o que é isso, irmão? Plante amigos. Ah, não, ele fez daí porque você é o pastor. Não, ele fez isso daí porque nós somos amigos. Se fosse outro amigo dele que não tem nenhuma credencial de pastor, ele faria a mesma coisa. Então, plante amigos. Plante pessoas à sua volta. Não, mas eu fui frustrado, também já fui. Não, mas eu fiquei chateado, também já fiquei chateado. Não, mas me fizeram isso também. Quem nunca passou uma frustração em relacionamento? Quem nunca? Todos nós. Plante bons relacionamentos à sua volta, construa isso. Não faça do seu amigo, da pessoa que está à sua volta, uma pessoa descartável. Edifique, consolide os seus bons relacionamentos. Sente nas mesas corretas. Se naquela mesa não tem nada para te agregar e você também não tem autoridade para agregar, sai dela. Se aquela mesa está te intoxicando, não fique nessa mesa. A não ser que você tenha um propósito para estar ali, a autoridade, e tenha um coração blindado, os ouvidos blindados para não permitir aquilo te corromper. Não estou dizendo para você odiar ninguém não, pelo amor de Deus.
pelo amor de Deus, não estou falando isso. Esses dias eu vi uma pessoa que parece que as pessoas acham que o fato da pessoa não congregar mais aqui por uma divergência, a gente é inimigo. Pelo contrário, quando eu a encontrei, eu dei um abraço nela e fiquei feliz de vê-la. Não, mas você ficou irada? Claro! Eu não sou um microfone. Eu sou um ser humano que se ira, que fica chateado, que fica nervoso. O problema não está em só irar-se por um momento. O problema está só ficar rancoroso, odioso, com raiva, com ódio. Aí é diferente. Mas abraçar, ô meu irmão, que bom te ver, isso daí depende do ambiente onde você está. Depende do ambiente. Irmão, quantas vezes eu dou, às vezes, até conselho para pessoas: tome cuidado com certo tipo de gente que você fala. Dou, com certeza, porque eu tomo cuidado. Eu não falo qualquer coisa perto de certo tipo de pessoas. Por quê? Por sabedoria, por discernimento. Mas plante bons relacionamentos. Não fuja da mesa, porque você tem medo de alguém perceber que você é falho e que você tem debilidades. Não fuja da mesa. Aproveite as mesas, irmãos. Aproveite. Enquanto você tem tempo, aproveite as mesas, porque elas podem ser cura para você. Quando você estiver num ambiente onde alguém tem algo para agregar na sua vida, cole naquilo. Beba daquela água. Faça perguntas, esteja junto, esteja ali. Aquilo pode transformar a sua vida. Não fuja da mesa, porque eu tenho certeza, o diabo não vai batalhar tanto para que você não venha na igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza: o diabo vai batalhar veementemente para que você nunca tenha uma mesa saudável e de Deus, para que você derrame o seu coração, que você seja curado. Isso eu tenho certeza. O diabo trabalha te isolando, te tornando um solitário. Se você conhece alguém, se você tem autoridade de Deus para isso, se você percebe que o Senhor está te chamando nesses dias para edificar, para consolidar, passe a orar de forma diferente. Peça autoridade para você estar nas mesas. Senhor, eu quero sentar em ambientes, eu quero estar em lugares onde eu estou ali para fazer a diferença. Eu não, como a pastora Débora até comentou, é bom a gente falar testemunhos, mas a gente ensina a igreja, como ela falou com muito cuidado, que às vezes os testemunhos mais exaltam a gente do que a Cristo. Mas a gente precisa falar bons testemunhos. Esses dias a gente estava numa viagem, paramos em Bragança Paulista, numa lanchonete que vende aquelas linguiças de Bragança, sabe? Cedinho, a gente parou para comer. De forma proposital, a gente queria parar lá. Esperamos abrir, uma moça veio e nos serviu. Ela serviu a gente super bem, não foi isso, meu amor? Não tinha. Eu não tinha o que reclamar do atendimento dela. Só que ela percebeu que tinha algo diferente naquela mesa. Ela percebeu. E a hora que a gente saiu, ela precisava ter alguma forma de se comunicar com a gente. E a gente tinha esquecido algo lá. E ela foi e veio com aquilo, entregou. Falou assim: vocês esqueceram, entregou pra gente, pediu perdão. Eu não consegui atender vocês muito bem. A Priscila, por ser mulher, a Priscila sempre toma a frente primeiro. Não, mas você atendeu a gente super bem. E ela começou a chorar, porque não acordei bem. E ali era o momento. Deus preparou a mesa. Quantas pessoas não passaram lá e não... Até a gente mesmo, ela escondeu muito bem. Aparentemente ela estava bem. O Espírito Santo não falou nada pra gente de que ali tinha alguém necessitado de uma oração e de uma palavra. Ou se ele falou, na hora da coxinha eu não percebi. Que era uma coxinha de linguiça, eu não consegui perceber, desculpa. Mas ela veio, quando ela veio, o Espírito Santo, parece que é o Espírito Santo dizendo: agora é a hora.
E ali, Priscila tomou a frente, falou assim: você quer uma oração? A gente orou, abençoamos a vida dela, ela se derramou, e ali a gente declarou a palavra de Deus e oramos e abençoamos a vida dela. Ou seja, Deus vai preparar mesas em todos os lugares, para que você faça a diferença, estabelecendo princípios dele, orando, abençoando, declarando a palavra de Deus. Não se sente numa mesa para falar mal de alguém, não se sente numa mesa para criticar, não se sente numa mesa para desdenhar de alguém. Não. Sente numa mesa para estabelecer aquilo que Deus tem. E eu tenho certeza que você vai perceber que os seus dias serão outros. Sabe por quê? Porque na mesa há cura para mim e para você. Você pode ficar de pé nesse momento, por gentileza? Eu quero adorar a Deus junto com você. Coloca a mão no seu coração. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Gostaria que você, nesse momento, como a Pri iniciou aqui, parece que vai chegando no final de ano, a gente vai ficando muito mais sensível, né? É comum acontecer isso, mas a gente precisa realmente rever algumas coisas, colocar algumas coisas no lugar, pensar se realmente aquele curso, aquele caminho ali, será se esse caminho de Emaús é realmente o caminho que eu devo seguir? Porque entre a cruz e a mesa, ou entre a mesa e a cruz, vai ter um coração que está queimando, mas que não sabe como voltar, não sabe como ir para a cruz. A mesa nos faz voltar para o Cristo, não o Cristo que está crucificado, o Cristo que ressurgiu, que ressuscitou. Eu queria que você entendesse que o melhor lugar para estarmos é a mesa com Jesus, restaurando o nosso relacionamento com Ele, restaurando os nossos relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta. Experimente isso, sente a mesa com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Sente a mesa, traga para a mesa. Mas eu estou tendo tanta dificuldade. Chame para a mesa, para um lugar de diálogo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a mesa não é o lugar dos grandes. Jesus, quando se sentou na mesa com os discípulos, ele se levantou, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, e sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos que estavam na mesa. O maior homem daquela mesa se levantou para lavar os pés dos pequeninos. Se você quer cura, se você quer milagre, se você quer viver dias sobrenaturais em Deus nesse ano, no próximo ano, nos próximos anos, seja humilde, peça ao Espírito Santo que te dê um coração humilde. Lave os pés daqueles que estão à sua volta. Lave os pés, não tenha medo. Não tenha medo, é para esse lugar que Jesus está nos chamando nesses dias. Ore comigo. Pai, nesta noite o meu desejo é para que o Senhor nos ensine a andar, nos ensine a trilhar, nos ensine a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Jesus, a olhar com um olhar de misericórdia, de amor para esta mesa que o Senhor está nos chamando. Não deixe-nos perder o sentido real da mesa. Não deixe-nos perder o sentido real de estarmos na mesa contigo. Ó Jesus, a minha oração nessa noite é nos dê autoridade para a mesa, nos dê autoridade para esse lugar de comunhão. Nos dê autoridade para esse lugar de comunhão contigo, Jesus. Restaure esses altares da nossa vida. Restaure esses altares da nossa vida, Senhor. O altar da intimidade, o altar da comunhão, o altar do relacionamento, o altar da posição em Cristo, o altar do esclarecimento do Teu Espírito sobre nós. Restaure esse lugar em nossa casa, restaure esse lugar em nossas famílias, restaure esse lugar nos casamentos, restaure esse lugar, Jesus, Pai, nos lares, nas igrejas, nas famílias.
Restaura, Jesus, restaure, Senhor.